Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui nessa noite para mais uma aula sobre o tema Igreja Saudável. Você já parou para se perguntar o que é uma igreja saudável? Eu gosto muito dessa expressão, porque ela dá a ideia correta do que é a igreja, um organismo vivo, um organismo que não é inerte, não é algo parado, não é algo que não tem movimento, mas é algo que se desenvolve, por isso ele é saudável. Eu quero convidar você nessa noite para refletirmos um pouco então sobre esse tema, baseados no texto de Atos 2, verso 42 até o verso 47. Atos 2, verso 42 até o verso 47. Abra sua Bíblia então nesse texto, vou repetir mais uma vez para você, Atos 2, versos 42 a 47. Ok? Acredito que você já tenha aberto, então vamos ler o texto de Atos 2, verso 42 a 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto é um texto importantíssimo quando nós olhamos a estrutura do livro de Atos, quando nós olhamos o crescimento, o nascimento da igreja de Jesus. Você vai perceber que ele está entre dois momentos da igreja. Um momento em que a igreja começa a se expandir de uma maneira assim extraordinária. Lembra que em Atos capítulo 1, após a pregação de Pedro, 3.000 pessoas, 3.000 homens são acrescentados à igreja de Cristo, que naquele momento tinha pelo menos 120 pessoas. Então houve um crescimento exponencial da igreja através da pregação de Pedro, através da descida do Espírito Santo, através do mover de Deus naquele dia de Pentecostes. E a partir desse momento, então, a igreja começa a viver e a se desenvolver. Mas a partir do capítulo 2 de Atos, você vai ver que a igreja começa a enfrentar a oposição. No capítulo 4, os apóstolos eles são presos pelo Sinédrio, eles são interrogados por causa da cura do aleijado, no capítulo 3. Você vai ver o problema de Ananias e Safira. No capítulo 6, você vai ver que há um problema ali de intriga, né? Alguns judeus de fala grega acusando os judeus de esquecerem as suas viúvas. Então, mas aqui nesse momento, nesse exato momento, Atos capítulo 2, é como se Lucas tirasse uma foto. E nessa foto da igreja, talvez seja uma das fotos mais belas da igreja no Novo Testamento. E é através desse texto que nós percebemos, então, o que é uma igreja saudável. Aliás, quando nós olhamos para o Novo Testamento e o que ele nos fala sobre a igreja, né? A igreja, o termo para a igreja no grego é eclésia ou eclesia, né? E que significa chamados para fora. Esse termo ele é tirado vamos dizer assim, do uso popular, né, que eram homens escolhidos, chamados, né, para uma assembleia, chamados para fora. É interessante isso, mas a partir do Novo Testamento a gente vê que a igreja ela é sempre descrita como um organismo vivo e nunca como algo estático, nunca como algo parado, nunca como algo morto. Aliás, a gente vai ver algo diferente quando Jesus, né, entrega suas cartas a João ali no Apocalipse, que ele vai dizer que uma igreja está morta, que outra igreja ela está nua, mas aqui e quase em todo o Novo Testamento a igreja sempre é um organismo vivo.
Por exemplo, o único texto nos evangelhos no qual aparece a palavra eclesia usado por Jesus é em Mateus 16:18, no qual Jesus chama a igreja de minha igreja. Aqui a gente já percebe uma coisa interessante. Então, o Senhor da igreja, o dono da igreja, não são os pastores, não são os presbíteros, não são aqueles que têm um dízimo muito alto, não são aqueles que cantam, não, o pessoal do louvor, não é ninguém além de Jesus Cristo. É o Senhor que é o Senhor da igreja. É Ele que é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, né? Lembra lá da expressão de Apocalipse? É Ele que anda no meio da sua igreja. Então ninguém mais é o Senhor da igreja além de Jesus Cristo. Ele que é o arquiteto, o construtor, o proprietário e o Senhor da igreja. Quando Jesus então se refere à igreja, chamando-a de minha igreja, em Mateus 16:18, ele vai se referir a ela como algo vivo, como um organismo vivo que caminha em direção às portas do inferno e que as portas do inferno não resistem à igreja. Então preste atenção. A igreja é ela que caminha, é ela que se expande, é ela que cresce, é ela que caminha em direção às portas do inferno e não o contrário. Em momento algum a igreja será capaz de ser acuada pelas forças do mal. Pelo contrário, é ela que incomoda, é ela que destrói, é ela que é luz e que quando ela chega as trevas são obrigadas a recuar. Depois que Jesus então se refere à igreja em Mateus, o apóstolo Paulo também vai descrever a igreja como corpo, o corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios 12:12, ele vai dizer também que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, em 1 Coríntios 3:9. E o apóstolo Pedro chama os crentes de pedras vivas edificadas por Deus, em 1 Pedro 2:5. Perceba então que todas essas expressões, desde o momento que Jesus a usa, até o momento que os apóstolos fazem uso dessas expressões para descrever a igreja, em todas elas a igreja nunca é algo morto, nunca é algo estático, nunca é algo parado, mas sempre é um organismo sendo edificado, sendo abençoado, sendo impulsionado pelo poder de Deus e pela presença do seu Senhor Jesus Cristo. A igreja, então, a todo momento é descrita por Jesus e os escritores do Novo Testamento como algo vivo, algo vibrante, ativo, nunca como algo parado, nunca como algo morto, um organismo vivo, cujo coração e a cabeça é Jesus Cristo. É isso que é a igreja, um organismo vivo, cujo coração e a cabeça são Jesus Cristo. Talvez então uma boa figura para descrevermos a igreja é uma planta, né? E o próprio Jesus, né, para a gente ser mais específico, o próprio Jesus, quando ele descreve o reino, ele vai usar a figura do grão de mostarda, lá em Mateus 13:31-32. E ele vai dizer que ela é uma pequena semente, capaz de chegar a se tornar uma árvore de 4 metros de altura, aonde os pássaros vêm se aninhar. Assim é a igreja, um organismo vivo, uma pequena semente, começa com poucas pessoas, mas é capaz de se tornar algo tão grande, onde todos vão encontrar descanso, onde todos aqueles que precisam podem se aninhar, podem se achegar, podem encontrar paz, podem se encontrar com Jesus Cristo, podem ser renovados, fortalecidos e animados. No texto que nós lemos, a gente vê um relato singelo e verdadeiro de Lucas sobre o modo como a igreja primitiva vivia. Aliás, essa é a intenção de Lucas, ao continuar escrevendo para Teófilo e mostrando o que Jesus realizou nas primeiras décadas da igreja primitiva. Alguns historiadores vão dizer que o texto de Atos, o livro de Atos, é o segundo evangelho de Lucas. No primeiro evangelho, ele descreve a pessoa e os atos de Jesus. E agora, nesse segundo evangelho, vamos dizer assim, no texto de Atos, Lucas vai descrever os atos de Jesus através da sua igreja, impulsionados pelo Espírito Santo. Então, Lucas continua fazendo um relato
do poder de Jesus, mas agora, vamos dizer assim, refletido através da igreja. O livro de Atos, em momento algum, tem o condão de mascarar o que é a igreja, o que é a verdadeira igreja. Tanto que ele fala do seu nascimento, você vai ver isso em Atos 2, verso 1 ao 36, ele fala do crescimento da igreja, Atos 2, de 37 a 41, aí chegamos ao texto que a gente leu, né, que ele vai dar essa parada e vai tirar essa foto e vai mostrar para nós a vivência da igreja. Aí depois ele vai falar para nós da perseguição à igreja, né? Atos 4, Atos 5, Atos 7, problemas internos na igreja, Atos 5 e Atos 6. Mas quando olhamos para esse texto lido, percebemos que até esse momento a igreja não enfrenta nenhum problema, seja ele externo, seja ele interno. Pelo contrário, a igreja cresce como esse organismo vivo que ela tem que ser. Uma igreja saudável, então, tal qual é uma planta, é uma igreja que cresce. Então aqui a gente já consegue extrair uma grande lição. Quando a igreja está estagnada, quando a igreja está parada, quando a igreja não consegue crescer, e aí você vai dizer assim, mas pastor, o que você está dizendo? A igreja não cresce em termos de membro? Não. Ela pode não crescer de várias maneiras. Ela pode não crescer nas suas finanças, ela pode não crescer na maturidade do seu povo. Aliás, esse é o grande termômetro da igreja, olharmos para a igreja e percebermos se ela está ou não, se os membros da igreja estão ou não crescendo na sua maturidade, no seu relacionamento com o Senhor, se eles estão sendo realmente transformados por Cristo, por Deus, dia a dia, de glória em glória, a imagem de Jesus. Então, se isso não está acontecendo, a igreja está parada, está estagnada. O crescimento numérico também é um termômetro. Obviamente que se tudo vai bem, se a igreja está saudável, consequência disso é a igreja também crescer numericamente, crescer nas suas estruturas. Mas perceba que uma igreja saudável fatalmente é e deve ser uma igreja que cresce. E aí, perceba uma coisa, falar em crescimento de igreja não é algo novo na história. É interessante isso. Quando a gente parece que quando a gente fala de crescimento de igreja, a gente está falando de algo novo, algo assim, completamente diferente na história da igreja. Mas não é. Porque quando nós lemos o texto do Novo Testamento, em momento algum, eles chegam a conversar sobre isso. Por quê? Porque isso era o normal da igreja. À medida que a palavra do Senhor se expandia, à medida que o evangelho era pregado, a igreja crescia. Os discípulos se multiplicavam. O Senhor fazia seus sinais e prodígios e mais gente se ajuntava à vida da igreja. Então, os apóstolos, em momento algum, precisaram parar e discutir com a igreja sobre o seu crescimento. Por quê? Porque ela era uma igreja saudável. Ela crescia. Agora, perceba, ela era saudável, mas ela também tinha os seus problemas. Atos 5, Atos 6, era perseguida, como em Atos 4. Então, a gente tem que olhar para essa realidade. A igreja saudável, ela é uma igreja que cresce e se desenvolve. E aí eu gostaria de ver com você nessa aula, ao longo de 3 aulas, eu vou tratar 3, vamos dizer assim, níveis ou características de crescimento da igreja, uma igreja saudável. Mas hoje nós vamos falar da primeira. Como que eu posso olhar para a igreja, como eu posso perceber se a igreja... E aí lembre-se, Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas edificadas por Deus. Nós somos a igreja. Então, como eu posso olhar para mim, olhar para a minha igreja e perceber se ela está crescendo ou não? O texto de Atos 2, 42 a 47, ele vai trazer para nós 3 indícios, 3 características de uma igreja saudável, de uma igreja que cresce. A primeira delas é que ela tem um crescimento espiritual. Você vai perceber isso no verso 42. O verso 42, ele vai dizer para nós que eles, os crentes, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Quando olhamos esse texto, somos informados de que eles eram perseverantes, ou seja, eles se esforçavam, havia um esforço. A palavra perseverante aqui, ela dá essa ideia de um esforço, e não é um esforço assim mínimo, mas é um esforço grande, um esforço ao ponto de ficar esgotado. Então eles se esforçavam em 4 atividades, pelo menos, desenvolvidas pela igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Isso nos leva a concluir que a igreja primitiva, quando nós falamos de crescimento espiritual, ela tinha uma vida dedicada ao ensino dos apóstolos e à oração. Ou seja, havia devoção na vida da igreja primitiva. Havia devoção que era reconhecida pelo estudo da palavra e pela oração. Ela era uma igreja que vivia examinando e estudando os ensinos de Jesus transmitidos pelos apóstolos. Era uma igreja que vivia única e exclusivamente da palavra de Jesus. Era uma igreja onde as filosofias humanas, onde o pensamento humano não era o centro da vida da igreja, mas o evangelho de Jesus Cristo. Aqueles homens e mulheres viviam exclusivamente da palavra de Jesus. Lembravam continuamente do seu sacrifício. Eram animados e fortalecidos pela fé que vinha do estudo da palavra de Jesus. Por viverem exclusivamente da palavra de Jesus, lembravam continuamente do seu sacrifício, celebrando a ceia do Senhor. A gente vê isso, né? Alguns estudiosos vão dizer que essa verdade está caracterizada pela expressão que eles perseveravam no partir do pão. Aliás, para nós reformados, uma das marcas da verdadeira igreja é a pregação do evangelho. Uma igreja que cresce, uma igreja saudável, que tem um crescimento espiritual, ela é uma igreja que persevera na palavra de Deus. Não há nenhuma outra palavra que possa alcançar, não há tradição que possa se colocar num nível mais alto do que a própria palavra de Deus. É isso que eu e você precisamos entender e nos perguntar, eu como igreja, como tem sido o meu relacionamento com a palavra de Deus? Eu tenho estudado essa palavra? Quando o pastor Wellington dá uma aula, quando os presbíteros dão a aula, quando acontece uma pregação no culto público, quando eu venho à escola dominical, eu tenho realmente me dedicado ao estudo da palavra? Na minha casa, com a minha família, eu tenho me dedicado ao estudo da palavra de Deus? Quanto tempo eu gasto lendo a palavra de Deus, refletindo sobre ela, estudando as Escrituras? Amigos, isso é extremamente importante para nós. Precisamos nos dedicar ao estudo, mas principalmente à vivência da palavra de Deus. Agora, eu não posso viver aquilo que eu não conheço. Em segundo lugar, a devoção da igreja primitiva, o seu crescimento espiritual, era marcado também por uma vida de oração. A igreja primitiva, ela descobriu o segredo para o crescimento e fortalecimento espiritual da igreja, que é a oração. A gente percebe isso porque igrejas fortes e saudáveis são igrejas que oram. Como dizia Charles Haddon Spurgeon, o termômetro da igreja não pode ser o culto de domingo, mas as suas reuniões de oração. O termômetro da igreja não é a quantidade de pessoas que vêm ao culto de domingo, mas é a quantidade de pessoas que está envolvida no movimento de oração da igreja. A oração é um dos principais meios de graça que Deus nos concede. Se por meio da ceia nós temos a fé fortalecida, se por meio da pregação da palavra nós somos exortados e orientados pelo Senhor, a oração é o meio pelo qual Deus nos permite comunicarmos com Ele, nos achegarmos a Ele. É impossível um crente ou uma igreja viver sem oração.
pois a oração é o canal que nos liga diretamente com o Pai. Richard Foster vai dizer que a oração é o meio pelo qual movemos o braço de Deus. E parece que a igreja primitiva aprendeu e praticou essa verdade, pois quando olhamos para a vida da igreja primitiva, vemos que a oração era algo vital para o seu funcionamento. Por exemplo, quando Pedro e João foram soltos em Atos 4, 23 a 31, a igreja estava orando. Antes da instituição dos diáconos, a igreja estava em oração. Enquanto Pedro estava preso, em Atos 12, a igreja estava orando. Em Atos 13, versos de 1 a 3, a igreja estava em oração quando o Espírito Santo de Deus indicou que eles enviassem Saulo e Barnabé aos gentios. Em momento algum, a igreja primitiva buscava concessões para fazer o que queria. Em momento algum, a igreja primitiva buscava no seu próprio entendimento aquilo que deveria fazer. Pelo contrário, eles buscavam em oração a vontade do Senhor. Como consequência de sua devoção, ou seja, palavra mais oração, o que havia naquela igreja era temor. O que havia naquela igreja eram sinais, prodígios. O que havia naquela igreja era um louvor contínuo a Deus. Você vê isso no verso 43 e no verso 47. A grande verdade é que sem oração não há cristianismo bíblico. Sem oração não há igreja forte. Sem oração não há igreja que cresce. Charles Spurgeon, 100 anos atrás, disse: a condição da igreja pode ser medida com precisão por suas reuniões de oração. Assim, a reunião de oração é um graçômetro com o qual podemos medir a quantidade de trabalho divino de um povo. Para Deus estar perto da igreja, a igreja precisa orar. Se Deus não estiver lá, um dos primeiros sinais de sua ausência será a preguiça para orar. A oração nos aproxima de Deus e de sua vontade. E ao que parece, os primeiros cristãos, diferente da maioria dos crentes hoje, estavam muito interessados no Deus da bênção do que nas bênçãos de Deus, porque tinham uma vida entregue à oração. Para você refletir, então, e praticar ao longo da semana. Como está a sua vida de leitura da palavra e de oração? Se uma igreja viva, se uma igreja saudável, é uma igreja que cresce. E o primeiro crescimento é o crescimento espiritual que vem através da palavra, do estudo da palavra e da oração. Eu tenho que me perguntar: como está a minha vida de estudo da palavra e de oração? Quanto tempo eu gasto nessas práticas diariamente? E eu quero poder te ajudar um pouco nisso. Primeira coisa que você deve fazer: tenha um plano de leitura bíblico. Tenha um plano de leitura bíblico. Seja ele qual for. Um plano de leitura cronológico da Bíblia. Se você acha muito ler a Bíblia toda, tem um plano de leitura dos evangelhos. Bom, eu vou ler todos os evangelhos esse ano. Ou eu vou ler todo o Novo Testamento. Mas tem um plano, uma coisa certa. Para quê? Porque senão você vai começar a ler só o que você gosta. Vai ler textos aleatoriamente. E o bom é você ler todos os dias continuamente. Para que isso aconteça, você precisa ter um plano de leitura bíblica. Tem um lugar para você fazer isso. Pode ser qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, mas um lugar específico. Para que você possa até mesmo dizer para as pessoas, por exemplo, na sua casa: olha, quando eu estiver nesse lugar, sentado aqui, é porque eu estou na presença de Deus, então eu não gostaria de ser incomodado. Então tenha um plano de leitura, tenha um lugar, tenha um tempo certo. Qual horário que eu vou fazer isso? É bom para você ter um momento correto. Eu vou fazer isso pela manhã, de 6 a 7, vou fazer isso na hora do almoço, de meio-dia.
até 1 hora, eu vou fazer isso à noite, quando eu for dormir. Como é que é o funcionamento do seu corpo? Quais são os momentos em que você tem mais energia? É bom que você esteja com Deus nesses momentos. Eu, por exemplo, gosto de fazer minhas devocionais pela manhã, bem cedo, porque eu ainda não atendi telefone, eu ainda não comecei a trabalhar, eu ainda não comecei a fazer as coisas que eu faço habitualmente. A minha cabeça ainda está vazia, né? De várias coisas durante o dia. Então, para mim, é melhor fazer pela manhã. Mas tenha um tempo correto para fazer isso. Então, um plano de leitura, um lugar, um tempo certo para fazer isso. Agora, você leu a Bíblia, o que você faz depois? Reflita sobre o que você leu. Reflita sobre o que você leu. Se pergunte o que aquele texto tem a ver com você. O que ele fala para você. O que eu aprendo com esse texto? Como que Deus está me exortando? Como que Deus está me animando através desse texto? Então, depois você vai fazer o quê? 5º lugar. Leve isso diante de Deus. Aí é que entra a oração. Senhor, muito obrigado porque hoje o Senhor me ensina isso. Senhor, muito obrigado porque hoje o Senhor me anima através dessa maneira. Senhor, muito obrigado porque o Senhor trouxe à minha mente esse pecado. Eu quero lhe pedir perdão. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a não pecar mais dessa maneira. E aí, se você quiser caminhar um pouquinho além, o que você faz? Tem um diário de oração. Para que serve o diário? Para você anotar os seus motivos de oração. Na segunda-feira eu vou orar pela igreja, na terça-feira pela minha família, na quarta-feira pelos meus colegas de trabalho, na quinta-feira por isso, na sexta-feira por aquilo. E aí cria ali uma rotina de oração. Pessoas, pedidos específicos, anote tudo ali. Você não precisa orar por todo mundo todo dia. Você pode distribuir durante a semana. Eu estou compartilhando isso com você porque é assim que eu faço todos os dias o meu tempo devocional e talvez possa te ajudar também. Então, ao longo da semana, reflita sobre o que você aprendeu, reflita sobre esses passos muito simples para você criar uma rotina de leitura da palavra e de oração, e eu tenho certeza que o seu crescimento espiritual vai ser percebido por você e pelos outros e vai abençoar muito a vida da nossa igreja. Deus abençoe você e até a próxima aula.